queridos, graça e paz. Eu me chamo Alusca, eu sou aqui da Igreja Verbo Sede de Campina Grande e vamos começar as nossas oficinas, não é isso? Com muita alegria, com muita gratidão no coração por esse tempo que o Senhor tem separado para nós. Agradeço imensamente o convite da parte da minha liderança para estar neste momento aqui com vocês, passando essa oficina, falando do que aprendemos no nosso cotidiano. É com muita alegria que estamos aqui passando todo esse conhecimento para vocês aprenderem a desenvolverem isso que estamos vivendo aqui na nossa igreja, tá bom? Fico muito feliz, agradeço a participação de cada um e quero chamar a atenção de vocês para esse tempo, tá bom? Eu me chamo Alusca Pombo, aquela que vocês vêm falando no Telegram, vêm falando no WhatsApp. É com muita satisfação que estou dando essa primeira oficina de contação de histórias. Vamos lá? Eu me chamo Alusca, como eu já me apresentei, né? Sou casada com o Guilherme, que também faz parte do Verbo da Vida Sede. E sou a mãe do Gabriel. Há algum tempo, eu entrei no Verbo com uma missão de falar da palavra do Senhor para as nossas crianças. Passei algum tempo ali só meditando, só trazendo o que Deus tinha para mim. E o ano passado eu fui convidada pela líder do departamento, a Juliana Borba, que está hoje, a estar junto dela, né, na vice-liderança desse departamento, o que para mim foi uma honra muito grande participar com ela. Eu gosto muito da contação de história. A contação de história tem sido algo muito envolvente na minha vida. Quando eu tive o Gabriel, eu senti a necessidade de buscar, de falar sobre a contação de história, de contar histórias para o meu filho. Então, isso me despertou a trazer mais histórias para ele. O que me mostrou, naquele tempo, quando eu comecei a vida com o Gabriel, ali, Gabriel com 2, 3 anos, é que ele sentia prazer ao ouvir as histórias que eu contava. E, ao longo do tempo, eu entrei na universidade, foi um período maravilhoso para mim. Hoje eu sou pedagoga, né, formada, e estou na rede municipal de ensino aqui da minha cidade. Sou professora de uma creche de crianças de 3 e 4 anos de idade, mediante a vida que eu tive com o Gabriel, que foi um tempo maravilhoso, um tempo de descoberta como mãe. Sou hoje especialista em orientação e educação especial, infantil, né? E isso me despertou para levar para as nossas crianças o que eu aprendi no meu secular, levar para a minha vida secular, na minha vida de igreja, né? Trazer para as crianças da igreja o que Deus tem para nós através da contação de história. A contação de história é algo muito dinâmico, muito gostoso de se trabalhar. É um tema que eu sou apaixonada, sou até desconfiada de falar, mas é algo que me despertou para ver o quanto a criança se satisfaz nesses momentos de contação de história. Eu parei um tempinho agora e contei um pouco da minha história para vocês. Quem nunca contou ou quem nunca ouviu uma história na vida? Não é verdade? Eu acredito que a contação de história está terminantemente sempre em nossas vidas. Eu quero saber quem nunca ouviu ou quem nunca contou uma história. A contação de história é algo muito pertinente ao longo da civilização mundial. É algo que aconteceu mesmo antes de Cristo. Os grandes estudos falam que a contação de história veio mesmo antes de Jesus nascer. Naquela época em que aconteciam as primeiras civilizações de Adão e Eva, dos patriarcas, de todo esse tempo que a civilização vem em desenvolvimento, né? Antigamente, naquela época, a contação de história era utilizada de forma oral. Ela não era de forma escrita, como a gente tem ao longo dos anos. Depois que Jesus nasceu, Jesus é um mestre na contação de história. Nós encontramos várias partes na Bíblia contando sobre a história, falando sobre as parábolas, algo muito importante para Jesus ali, que ele trazia um ensinamento, que ele trazia algo de bom para as pessoas ali. Então, a partir desse tempo, Deus começou a revelar ao homem, através do Espírito, né,
para que eles fossem escrevendo aquilo, né? A escrita foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, na verdade. E o que é que aconteceu? Eu quero somente que vocês pensem uma coisa. Vocês já pensaram o que seria de nós, cristãos, sem a escritura da Bíblia, sem a contação da história que tem na Bíblia? O que seria de nós se nós não soubéssemos como aconteceu tudo, como foi a criação do mundo, por que o pecado entrou no mundo, por que de Jesus, por que da salvação? Fica muito claro que essa contação de história que está na Bíblia é algo que nos remete aos dias de hoje, que nos traz a confiança de acreditar no que Deus tem para nós. Não é verdade? Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente encontra muitas histórias de fato e de verdade. Elas têm, de acordo com os estudos que eu fiz, elas têm no mínimo, a palavra do Senhor tem no mínimo 53 parábolas, no mínimo. E N histórias. Eu não tenho nem como contar, nem como enumerar a quantidade de histórias que temos. A contação de história é bem importante no nosso meio, no meio das crianças, para o desenvolvimento lógico das crianças. Quando a gente conta uma história ou quando a gente vai ministrar no templo para adultos, a gente conta de uma forma, a gente fala de uma forma, a gente dissemina a palavra de uma forma, traz um ensino de uma forma, mas para a criança é totalmente diferente. Para a criança, nós precisamos ter um cuidado, nós precisamos ter atenção no que a gente tem contado, né? A gente, para passar aquela palavra que está ali na Bíblia, a gente precisa ter um jeitinho, a gente precisa ter um cuidado, um zelo para o que a criança vai aprender, não é verdade? Então, a contação de história não só desenvolve a curiosidade da criança, ela desperta muito para a imaginação, porque a criança ela vai retomar aquilo tudo que a gente contou. Você já pensou a gente estar no lugar e começar a falar assim, porque Deus criou o mundo. Criou o mundo através da palavra. Eu sei, você sabe como isso acontece, mas uma criança, ela vai começar, através de sua imaginação, a desenvolver, a aperfeiçoar o que Deus criou, não é verdade? Então, eu quero despertar vocês que a contação de história, ela não só desperta a imaginação, mas ela desperta a oralidade. Ela desenvolve o senso crítico, o senso motor, porque através da história a criança pode gesticular o que ela aprendeu. Ela pode desenvolver algum problema, alguma ansiedade que essa criança tenha, porque através da contação de história, ela pode resolver o seu cotidiano, né? Ao contar e ouvir histórias, as crianças podem viajar no seu imaginário. Quem nunca, né? Quem nunca contou ou quem nunca ouviu história, né? Então, a contação de história, ela desenvolve o senso crítico. Ela desenvolve também a imaginação, a oralidade, a questão da criança se ver como personagem daquela história. Eu me lembro de uma vez, na minha vida secular, uma criança que tinha muito sentimento de complexo de inferioridade. Essa criança ela era bem pequenininha, assim, bem franzina, magrinha, baixinha, e ela sempre tinha muitos problemas com isso. Ela chorava muito porque queria os brinquedos dos colegas. E aquilo ali foi me inquietando, foi trazendo algumas inquietações ao meu coração. E eu vi que não era bom aquilo ali para aquela criança. E eu comecei a pedir ao Senhor estratégias para me lidar com aquela criança, né? E o que é que aconteceu? O Senhor me deu a estratégia de contar a história de Davi e Golias para aquela criança. É uma história simples, é uma história muito poderosa, assim, para se tratar isso, né? Tratar o sentimento de inferioridade. Então, eu comecei a contar a história no meu secular, tá, gente? Isso foi na minha sala de aula. Eu comecei a tratar com aquela criança sobre a questão dela de lidar com esse sentimento de inferioridade. Eu contei que Davi era uma criança pequena, que era o último filho dos seus pais e que ele não sabia do poder de Deus na vida dele, do que Deus tinha para ele. Mas ele sabia que ele era forte, entendeu? Eu contei que ele matou o tigre, o leão, que ele matou o urso.
E depois ele tinha ido para uma guerra e lá na guerra ele tinha matado Golias. Então eu comecei a contar para essa criança essa história. E o que é que aconteceu? Para minha surpresa, essa criança, ela deu um estalo e disse: tia, eu sou igual a Davi. Eu sou forte igual a Davi. Eu posso ser pequenininho, ter o meu bracinho fino, mas eu sou igual a Davi. Então, irmãos, o que aquela criança me mostrou, o que aquela criança trouxe para mim foi que eu me identifiquei com tal personagem. Então, eu sou esse personagem. Então, eu posso ser igual a ele. Então, gente, eu acredito e acho que a contação de história é fundamental no nosso departamento. Porque, a partir disso, nós estaremos desenvolvendo nossas crianças para isso. Quando a gente desenvolve a imaginação da criança, quando a gente desenvolve essa oralidade da criança, a gente, com certeza, irmãos, nós iremos construir uns bons leitores. A gente pensa assim, a gente analisa, a gente se preocupa, que essa não é nem a palavra, é o receio que a gente tem, é do que a gente vai formar. Quais os adultos que nós queremos formar? Será que é um adulto que não saiba lidar com esses sentimentos? Que não saiba lidar com alguma coisa que lhe aflige? Mas, através da contação de história, nós podemos desenvolver isso em nossas crianças. Mas eu quero despertar vocês para uma coisa, que é fundamental nesse processo. A gente já falou sobre o que desenvolve, a gente já falou um pouquinho da história, a gente já falou sobre a minha história, não é verdade? Mas eu quero falar para vocês que é fundamental, a partir disso, a gente planejar. Nós precisamos planejar a contação de história, para a gente não fazer tudo de uma vez. Lúcia, a gente precisa planejar, a gente precisa fazer o quê? O ato de planejar, eu fui buscar no dicionário e vou falar do mesmo jeito que estava lá. É o ato e o efeito de planejar. Serviço, preparação de um trabalho, de uma tarefa. Ou seja, nós precisamos planejar a nossa contação de história. Lúcia, mas é uma simples contação de história. Não, irmãos, é algo que pode salvar uma vida, que pode salvar uma vida de uma criança. Você não tem noção da importância da contação de história na vida de uma criança. Por quê? Por que eu digo isso? Porque ao momento que você conta uma história, a criança se desenvolve, a criança desperta, a criança aprende. E quando ela aprende, ela vai disseminando, ela vai passando para outra criança, ela vai influenciando outra criança e outra criança. E assim, ela se torna uma pessoa boa e os demais também se tornam uma pessoa boa, porque é através do testemunho daquela criança, amém? Planejar também é elaborar um plano. Você já imaginou uma empresa sem um plano? Você já imaginou a nossa igreja sem um plano? Nós temos um plano, nós temos uma visão. A sua igreja tem uma visão, a minha igreja tem uma visão. Então, é mediante a essa visão que eles têm um plano. Então, diferente da nossa igreja, da nossa liderança, nós precisamos ter esse plano. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer na aula. Não é só a gente receber o currículo, a aula do currículo. Tá lá o tema, Jonas e a baleia. Sim, Lúcia, mas o que é que eu vou fazer? Será que só é a aula de Jonas e a baleia? O que é que você quer que a sua aula tenha? O que é que você quer que as suas crianças desenvolvam com aquela aula, não é verdade? No planejamento, vocês vão determinar metas. Vocês vão colocar pontos importantes para alcançar o objetivo de vocês. O que é necessário no plano de aula, né? Lúcia, você está falando sobre plano, você está falando que é elaborar metas, que é elaborar um planejamento, mas é necessário que a gente tenha no nosso plano de aula 4 pontos fundamentais. Esses 4 pontos são o objetivo geral, o objetivo específico, a metodologia e a avaliação. Mas, Lúcia, isso é muito complicado para mim. Não, irmãos. Com o Espírito Santo, eu garanto que vocês vão chegar longe e vão fazer todos esses planos de aula. Lúcia, precisa ser escrito? É bom. Quando você escreve, você começa a assimilar aquela sua aula. Quando você está no planejamento, né, quando vocês estão desenvolvendo um planejamento, vocês já vão internalizando e vocês já vão sentindo o que é que o Espírito Santo fala com vocês. Quando eu estava elaborando essa oficina,
que eu fiz um plano para estar elaborando essa oficina para vocês, o Senhor foi me mostrando, Alusca, eu quero que você conte um pouco de sua história. Eu contei um pouco da minha história, mas, Alusca, eu também quero que você conte um pouco da contação de história no mundo. Como era essa contação? Mas e aí, Senhor, o que é que você quer mais? O Senhor, o que é que você quer mais que eu passe para as pessoas? Alusca, eu quero que você passe o plano de aula, o que deve acontecer dentro da sala de aula. Então, foi isso que eu pensei para vocês. Qual o meu objetivo hoje? Qual o meu objetivo geral hoje? É de passar uma palavra para vocês através da contação de história. O objetivo tem que ser geral, porque o que é que eu quero alcançar com vocês? Eu quero que vocês aprendam a planejar, a ter o ato do planejamento, de vocês fazerem o que vocês querem para crianças de vocês. Qual a metodologia que eu vou usar? Eu vou ponto por ponto, tá? Vamos primeiro para o objetivo geral. Quando eu pensei no seguinte: o que eu, como professora, iria querer nesse momento? Então, eu pensei assim, o tema da aula seria a criação, certo? Então, assim, qual seria o objetivo geral dessa aula? O objetivo geral dessa aula seria o plano de Deus para a criação do homem, o que Deus poderia pensar. O que é que, vamos lá, vamos elaborar, tá bom? Estamos elaborando o nosso objetivo. O meu objetivo, levar com que as crianças conheçam o poder da palavra através da história da criação. Esse seria o nosso objetivo geral. Eu quero que as crianças da minha igreja, do meu departamento, conheçam o poder da palavra através da história da criação. Verdade? Lúcia, mas você também falou dos objetivos específicos. Sim, eu falei dos objetivos específicos. E o que são? São aqueles objetivos que você quer elencar de forma individual em suas crianças. Eu quero que as crianças conheçam a história da criação. Beleza, isso é um objetivo específico. Eu quero que as crianças elas desenvolvam em si o hábito de criar o seu mundo através da palavra. É outro objetivo. Outro objetivo também bem legal é levar que a criança perceba que ela pode construir o seu mundo através da palavra, assim como Deus criou. Como Deus fez, ela também pode fazer, entendeu? E isso tudo a gente vai analisando e vai colocando os pontos. A gente precisa de pelo menos 3 objetivos específicos. Isso é muito fácil, é muito gostoso de lidar. Mas, Alusca, você também falou sobre metodologia. O que é metodologia, Alusca? Metodologia é tudo o que você vai fazer na sua aula. Alusca, eu vou criar alguma coisa e pronto, não. Você vai. Hoje eu vou começar com louvor, o louvor vai ser tal, vamos botar pororororó, a boca só fala do que o coração está cheio, Pedro, Tiago e João, todos os louvores precisam estar ligados, interligados com a palavra. Toque, 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 alguém bateu na porta, que abraço bom. São louvores bem específicos que a gente pode trabalhar na nossa sala de aula. O que é muito bom, porque a gente tem uma variedade de louvores que pode estar junto da contação de história. Então, você vai elencar tudo o que você vai fazer. Quando você coloca todos esses pontos na metodologia, o que é que acontece? Sua aula fica dinâmica, sua aula não fica cansativa. Tanto você quanto as crianças vão saber o que é que está acontecendo na aula de vocês e vocês vão perceber que o tempo vai passar assim. O tempo vai passar tão rápido que vocês muitas vezes não vão chegar ao fim do que vocês planejaram. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu entrei na educação infantil, foi bem desafiador para mim, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu entrei, ainda estava na universidade, e louvo a Deus por aquele tempo, mas eu não sabia planejar. Então, minhas crianças, elas passavam muito tempo ociosas. Então, o que é que a criança ociosa faz? Grita, corre, bate, morde, risca a parede, quebra as coisas de sala de aula,
derruba cadeira e chora. Tudo isso. Por quê? Porque eu não tinha um planejamento. Eu compreendo que naquela época eu estava errada. Mas hoje, depois de 10 anos dentro de sala de aula, eu percebi que era fundamental o meu planejamento. Por quê? Porque ao meu ato de planejar, eu escrevendo ali tudo, eu sei o que é que eu vou decorrer na minha sala de aula. Eu vou saber aquele momento, eita, é tempo de dar água, é tempo de dar o lanche, é tempo de dar aula, entendeu? Então, com o decorrer disso, as coisas vão ficando mais fáceis e as crianças vão ficando menos ociosas e elas vão aprendendo a lidar com aquela rotina e aquela rotina leva elas a hábitos bons. Ah, Lúcia, mas você também falou sobre a avaliação. Falei. Depois de tudo isso, depois de você planejar, depois de você criar os recursos, que eu vou mostrar alguns aqui bem específicos meus, que eu uso na minha sala de aula, que eu já usei na igreja, é necessário que vocês avaliem a performance de vocês dentro de sala de aula. Ah, Lúcia, como? Ah, hoje foi muito bom. O Espírito Santo teve realmente dentro de minha sala de aula. As crianças não deram trabalho. Eu consegui contar a história, eu consegui fazer o teatro, eu consegui o uso do fantoche. Tudo isso é muito bom para vocês. O ato de planejar é muito prazeroso. Mas, Lúcia, você está falando de contação de história, você está falando de planejamento, mas eu quero aprender o que fazer dentro de uma sala de aula. Eu quero aprender o que fazer com as crianças dentro da sala de aula no ato da contação de história. E eu vou dizer para vocês, é muito importante vocês saberem o que fazer e o que não fazer dentro de sala, tá bom? Vamos lá. Primeiro, é fundamental o planejamento. Vou recordar vocês, é fundamental o planejamento, porque o ato de planejar leva toda uma rotina perfeita dentro de sua sala de aula. Outro fator muito importante, nós precisamos começar a história, dar o início à história. Ah, Lúcia, como é que eu começo? Era uma vez, naquele dia, nos tempos de Jesus. Eu tenho uma história muito legal para contar para vocês. É muito importante e fundamental que vocês comecem a história, desenvolvam a história e tenham um final. E esse final precisa ter um fundo de ensino. Ensino, gente, não é trazer julgamento para as crianças. Ah, Lúcia, como eu vou trazer julgamento para as crianças? Eu vou trazer algo bem simples, quando a gente diz assim, quando a gente desobedece à mamãe, quando a gente desobedece ao papai, vem castigo de Deus. As crianças vão ficar assustadas, porque Deus é amor, gente. E como é que a gente vai dizer que Deus é amor e dizer que Ele vai nos castigar? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Nós precisamos colocar em mente que a gente não pode trazer julgamentos para a criança. A gente não pode trazer medo. A gente precisa mostrar às crianças que Deus é amor. Então, o ato da história, o fim da história, precisa trazer uma moral, mas não trazer julgamentos. Entenderam? Porque a gente tem uma graça e essa graça nos assiste. Nós desobedecemos. Mas tem uma consequência? Temos uma consequência. Mostrar à criança que no ato da desobediência terá uma consequência. Porém, Deus não castiga. Entenderam? Nós precisamos muito, é fundamental que nós conheçamos a história. É fundamental. Por que isso é fundamental? Porque quando a gente conhece a história, nós sabemos o passo seguinte que vamos dar naquela história. Quando a gente começa a história, eu tenho um exemplo muito bom para dar a vocês, que eu, como pessoa, eu errei na época, mas hoje eu sei que eu estava errada. Eu falei assim, Faraó era um rei do Egito e Potifar era um governador. E não é bem assim. Potifar era um guarda do exército de Faraó. Então, quando eu passei essa informação errada para a criança, eu errei. Quando eu disse uma vez assim, porque José brigou com o anjo. Aí um menininho pular lá, não, tia, foi não. Porque as crianças sabem o que a gente está contando. Então, isso é fundamental. Eu me lembro também
de uma experiência que eu tive no meu departamento. Uma professora, ela estava querendo contar uma história. E eu não me recordo muito bem qual foi a história. Só que tinha uma criança muito esperta, muito inteligente, que sabia a história muito mais. E ela falava uma coisa e a criança, não é assim não, meu pai não contou assim. Porque ela foi criando situações que foi deixando aquela professora chateada. E as demais professoras me chamou e disse, Alusca, vem cá, está acontecendo uma situação que eu preciso que você resolva. E eu cheguei lá, eu disse, o que foi que aconteceu? E ela me explicou a situação. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos deixar fulano contar, que era a criança. E a criança começou a contar aquela história. Tia, não fica chateada não, que a criança vai contar. Então, o que é que aconteceu? A criança, por saber daquela história, ela estava querendo entrar em atritos com a professora, com a tia do departamento. Não é que a tia não sabia da história, é porque a criança conhecia da história de uma forma diferente, porque o pai criou personagens, o pai criou artefeitos para aquela contação. E ele estourava as bombas e corria na sala. Ele fazia assim como o pai dizia. E ele dançou na sala. Me lembrei da história que era de Davi dançando quando entrava no arraial, né? Na sua cidade. E a esposa dele achou feio aquilo. E ele começou a dançar, a criança dentro da sala, e Davi dançava assim, e começou a dançar. E a esposa dele estava lá no castelo e viu aquela situação e não gostou e mangou de Davi. Então, ela, da mesma forma, ele, da mesma forma que contou a história para a tia, ele contou para a gente como ele recebia do pai. Então, a palavra mangar aqui na Paraíba é caçoar, é rir, é zombar, tá, gente? Então, é fundamental que a gente comece, a história tenha começo, meio e fim, tá bom? Também a gente precisa utilizar visuais. Alusca, como é que eu faço os visuais? Eu trouxe alguns visuais aqui bem legais. Aqui é uma historinha que eu tenho, tá? Essa minha caixa eu intitulei de Lá Vem História, certo? É uma caixa bem legal que eu começo a contar a história tirando os personagens daqui de dentro. Então, eu comecei a criar visuais. Essa história que eu tenho aqui dentro é a de Davi e Golias, tá bom? E a gente vai tirando os personagens. Davi era um cuidador de ovelhas. E Davi era muito amado pelo seu pai, era o último filho. E assim você vai contando. Eu só vou mostrar os recursos, tá, gente? Aqui é Golias, aqui é o leão, e assim vai. Olha, gente, Davi colocou até roupas que não eram dele, e não deu. Então, a gente vai construindo recursos. Como é que eu fiz esses recursos? Eu fui na internet e pesquisei história Davi e Golias. E coloquei lá, e apareceu essa historinha para mim. Eu fui lá imprimir e coloquei num palitoche. Então, eu fui fazendo planejamento e criando as minhas histórias, tá? Eu também tenho a história num palitoche de EVA. Então, isso aqui vocês podem criar tudo, é muito fácil. Vocês só bastam pesquisar na internet. Luz, que eu não tenho dom. Irmãos, eu também não tenho. É um pouco difícil para mim. Essa daqui foi uma amiga minha que fez. Eu não tenho o hábito de fazer de EVA, não. Eu faço mais impresso, certo? Mas eu estou mostrando a vocês que a gente pode fazer os recursos. É muito fácil e é fundamental o uso de recursos visuais dentro do departamento infantil. Eu só quero lembrar uma coisa a vocês. Recursos precisam ser visíveis. A gente precisa lembrar que os recursos têm que ser vistos pelas crianças. Nós não podemos fazer visuais pequenos. Lúcia, mas minha igreja é pequena. Se sua igreja for pequena, beleza, vocês podem fazer. Mas na minha igreja, a gente não tem condições, muitas vezes, de utilizar esse recurso. Por quê? Porque nós temos uma igreja muito grande, nós temos salas de ter até 70 crianças. Então, um recurso como esse é muito pequeno para o visual de nossas crianças. Então, o que é que nós fazemos? E pretendemos fazer e ampliar isso. Colocamos na televisão. Criamos um recurso para a televisão. Ou
nós fazemos maior. A Lúcia, eu não sei imprimir, eu não tenho impressora. Desenha. Tá vendo? Vai desenhando. Esse aqui é Samuel. Isso aqui foi uma das nossas professoras que fez esse recurso. Esse aqui é Daniel. Aliás, Samuel. E ela não tinha impressora no dia. E ela disse, Lúcia, o que é que eu faço? Eu disse, envia para mim. Ela, não, Lúcia, eu não tenho como te enviar. Aí eu disse, você sabe desenhar? Ela disse, sei. E ela começou a desenhar. E ela fez todos os personagens da história de Davi, ó. Davi, esse é Jessé. Lúcia, como é que você sabe? Ó, Davi. Todos têm um nomezinho aqui atrás de cada peça, tá? Então, a gente precisa ter recursos para contação de história. Isso é fundamental, tá, gente? Ler livros. Quando a gente for ler livros, a Bíblia, certo? A gente vai começar a ler a Bíblia. Essa daqui é os heróis da fé. Os grandes heróis. Aí a gente começa. A gente abre o livro, né? Começa a contar a história para a criança. Aí começa contando a história. A gente vai, parece que está correndo. Isso não é contação de história. Isso é apenas uma leitura. Vocês precisam contar a história e mostrar o visual. E mostrar que vocês estão lendo. Ou vocês contam assim, ó. Depois que Moisés morreu, Deus colocou José como líder de Israel. Olha José, crianças, aqui. O que aconteceu com José? Quem sabe da história de José? Vamos entender? Então, Deus disse, prepara o meu povo para atravessar o Jordão e entra na terra prometida. Vocês precisam mostrar o que vocês estão lendo. Eu comecei a ler aqui, eu não vou continuar porque senão vai ficar muito longo, mas vocês precisam mostrar o visual. Se for um livrinho de história, vocês precisam mostrar o visual. Lúcia, e muita atenção, vocês precisam saber se aquela história que vocês estão contando está de fato correspondente ao que a palavra diz. Por isso que vocês precisam de planejar, vocês precisam conhecer, vocês precisam ler, saber do começo, do meio e do fim das histórias. É fundamental saber que essa história está encaixada no que a gente vê, na visão que a igreja tem, tá bom? Isso é muito importante, gente. Lembrar de mostrar os visuais para as crianças. Olha outro visual bem interessante. É o visual grande, ó. Esse aqui é muito interessante. Você vai contando a história e vai passando os visuais, tá vendo? Como o visual é grande. Entendeu? E você vai contando e passando o visual, gente, mostrando sempre a criança. Não tira o foco do visual. O visual é muito importante, certo? Outra aqui, outro visual, ó, outro palitoche aqui, ó. Olha como é importante. Lúcia, esse aí está muito pequeno. Realmente, está muito pequeno para a minha igreja. Para a igreja de vocês, talvez seja um fundamental o tamanho, tá bom? Todos esses recursos, gente, eu consegui na internet. Muito fácil. Eu não precisei criar muito. Eu só precisei planejar. Quando a gente planeja, a gente tem ideia do que vai fazer. Outro visual aqui bem legal, ó. Tá vendo? Esse aqui foi da contação da história das duas Páscoas. Aqui é o ovo, ó, que o mundo prega. E ele é bem diversificado assim. E é um visual excelente para você trabalhar as duas Páscoas, tá bom? As duas Páscoas pregadas. É um visual excelente para você trabalhar em sala de aula. Ó, o coelho que o mundo prega e a ovelha que foi Jesus, que foi sacrificada por nós, não é verdade? Precisamos também lembrar que as nossas crianças se identificam com os personagens. Isso é fundamental. Quando eu contei a história daquela criança que ela tinha um complexo de inferioridade, que ela era pequenininha, magrinha como Davi, ela elencou logo, tia, eu sou igual a Davi. Mas você vê que aquela criança se identificou com aquele personagem, ela foi além do que eu, de fato, queria que ela fosse.
Mas isso é fundamental, você ter noção de que as crianças, elas precisam e elas se identificam com um personagem, tá? Na contação de história, Alusca, o que é que eu preciso na contação de história? Você precisa de vozes. Você não pode fazer algo como eu estou fazendo para vocês. Não, vocês precisam mudar a voz de vocês. Vocês precisam dar voz ao personagem. Como? Davi, quando viu Golias lá, ele gritou: "Ah, quem é esse incircunciso filisteu que afronta o povo de Davi?" Ele botou uma voz no personagem. Quando você coloca essa voz no personagem, as crianças se identificam e aquela aula, aquela contação fica mais criativa, fica mais alegre, a criança vai se identificar muito mais com aquela contação de história, tá bom? Vocês precisam de gestos, vocês precisam de feições. Quando a gente diz assim, Jonas estava triste e fugiu do que Deus tinha ordenado para eles, a gente vai fazer uma cara de alegre? Não, a gente vai fazer uma cara de triste porque Jonas, ele não aceitava aquilo. Mas quando tem alguém que ficou alegre, a gente precisa fazer uma cara de que está alegre. Entenderam? Contar a história. A gente, quando for contar a história, a gente precisa identificar em que pessoa a gente vai contar, em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Mas a Alusca, o que é isso, Alusca? Não me deixa louca. Louca não. Perdão. Não me deixa aflita sabendo o que é isso. Quando você vai contar a história na terceira pessoa, você vai fazer o seguinte, você vai usar os personagens. Você vai usar um exemplo. Na história de Adão e Eva, você vai colocar Adão e Eva na história. E era uma vez um casal que morava no Jardim do Éden, ele vivia muito bem. E assim vocês vão contando a história. A história na primeira pessoa é o quê? É quando você se põe como personagem. Como é, Alusca, que eu faço isso? Vocês vão fazer simplesmente assim. A história do filho pródigo, tá? Eu era o filho mais novo de um pai. Esse meu pai era muito rico e vivia eu, meu pai e meu irmão na minha casa. Mas eu não queria mais aquilo, eu queria minha herança, eu queria ir embora. Crianças, será que a gente precisa de herança enquanto o papai e a mamãe estão vivos? Não. A gente só tem a herança quando o nosso papai morre, quando o nosso papai vai morar com Deus. Mas será que eu estava certo de fazer isso? Vocês perceberam que eu me coloquei como filho pródigo? Lembrando, essa parte do filho pródigo só faz quem for homem, por favor. Mulher não faz isso, porque o filho pródigo é um homem, não uma mulher, tá bom? Então, a gente precisa, na história da primeira pessoa, nós precisamos nos colocar como esse personagem, beleza? Ficou claro? Alguma dúvida, vocês vão me responder no chat, tá? Me falar no chat. A gente pode, na nossa contação de história, colocar as crianças para nos ajudar. Alusca, como é que a gente faz isso? Nós precisamos atentar para os versículos de memória, certo? Quando a gente coloca o versículo de memória e nós não temos quem segure, quem pode segurar? Uma criança, não é verdade? Nós precisamos... Fulano, vem cá. Aquela criança que não está muito quieta, que está dando trabalho nas aulas. Fulano, vem cá me ajudar. Segura aqui para a tia Luz com o versículo de memória. E ele vai lá e segura. E você pega um personagem, ó. Deixa eu pegar aqui o personagem. Vamos aqui na de José, tá? Com o visual, que é mais fácil para as crianças. Eita, José! E você vai entregando a outra criança, e você vai elencando aquela história, vai levando aquela história. Com o envolvimento das crianças, eu garanto a vocês que toda a história será muito legal. Isso aqui são todos os versículos de memória, tá, gente? Olha só, eu já ia fazer algo errado. A gente precisa prestar atenção no como estão os nossos visuais. Vocês viram que o meu visual, eu coloquei de propósito, tá, gente? Estava de cabeça para baixo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos colocar os visuais todos de cabeça para cima, assim, ó. Para na hora da história, nós não estarmos desvirando o visual. Olha, gente, é muito importante isso, tá bom? Cuidado nos visuais, tá certo?
Eu quero também sugerir uma coisa bem legal para vocês que eu faço na minha sala de aula e isso é muito bom. É você fazer o reconto. O que é o reconto? Você colocar as crianças para recontar a história. Vocês até com os próprios visuais, vocês vão mostrando a criança e vai dizendo o que é que aconteceu na história. O que foi que aconteceu com José? E assim você vai levando o reconto. O reconto é algo fundamental, porque ali eles vão suscitando a imaginação e podem até criar outros personagens, que não é errado. É algo muito salutar as crianças criarem um personagem, se colocarem na história. É muito normal as crianças colocarem o pai e a mãe na história, principalmente as crianças menores, tá, gente? É muito comum. A gente também tem usado ultimamente de muitos recursos visuais. Quando a gente faz uma contação de história com muitos recursos visuais, a gente tira o foco do que a gente quer de fato. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que são recursos visuais também de canais de YouTube, de meios digitais, aplicativos, de música. Muita gente utiliza músicas na televisão ou no som. Isso é usar os meios digitais. Vocês podem explorar esses meios. Precisamos ter cuidado, precisamos. Nós não podemos colocar qualquer coisa para as nossas crianças, tá, gente? Preste muita atenção nisso. Não colocar qualquer coisa para as nossas crianças. Precisamos ter recurso, precisamos mostrar a eles que é fundamental esse tempo, que eles precisam desenvolver neles o hábito da contação de história. Ah, Lúcia, mas você diz, me dê mais recursos? Vou lhe dar. Nós podemos, na contação de história, tá, gente? Usar chapéu. Tá vendo? Nós podemos usar o chapéu. Usar acessórios, tá bom? O acessório. Aqui na Paraíba, nós chamamos isso de diadema. Em alguns lugares, chamamos de arco, tá bom? Podemos também usar os aventais. Ó, os aventais é muito importante também, porque na contação de história, vocês podem botar o recurso no bolso do avental e vocês contarem a história. Olha que legal. Vou colocar aqui, tá? Esse aqui. Olha como é legal. Você coloca o avental, certo? E conta a história. São recursos que a gente pode utilizar na nossa sala. A Lúcia, como é que você tem essa caixa? Essa caixa, gente, é uma caixa de papelão. É uma caixa comum de papelão, olha. É uma caixa normal de papelão. O que foi que eu fiz? Eu colei feltro. Essas coresinhas aqui são quadradinhos de feltro, bem pequenininho. A Lúcia, mas foi difícil? Não, foi muito fácil. Aqui só tem feltro e cola quente. E eu fui colando toda a caixa, ó. Toda a caixa é colada com feltro, ó. Tá vendo? O que é que vocês podem fazer se não tiver feltro? Papel. Tem uma técnica muito boa, muito legal, que é a chamada papel machê. Vocês podem procurar na internet, que é muito legal. E pode fazer com papel colorido, com cola e água. Muito básica. Vocês passam a cola com um pouquinho de água e vocês vão colando o papel. É muito legal esse recurso. Olha, gente, outro recurso legal. Ó. Esse aqui é próprio daqui da igreja, que um irmão nosso criou, certo? Esse aqui é o Davi. Ele criou para nós. Algumas igrejas, elas têm o flanelógrafo. Tá aqui, ó. Tem essas pecinhas do flanelógrafo. Eu acredito que muitas igrejas tenham. É um recurso muito legal, é o flanelógrafo, certo? É muito bom o uso do fantoche também, da pantonínia, que é aquela contação de histórias sem vozes. E essa caixinha aqui é a minha caixinha surpresa, que quando eu levo essa caixinha para a igreja ou para a creche onde eu trabalho, as crianças já sabem que naquele dia tem algo diferente. Então, daqui de dentro, eu vou tirando os personagens, ó, e vou contando a história, certo? Aqui é Jesus. Alguns personagens, ó, eu coloquei o imã atrás, ó, tá vendo? Para colar naqueles quadrinhos de imã.
porque o feltro aqui ele já está um pouco desgastado, então não está colando mais. Ó, tá vendo? Ó, os personagens estão colados com o imã. Deixa eu ver se tem mais, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é muito importante, gente, quando a gente conta a história e mostra os personagens, porque a criança vai no mundo do imaginário deles pelas roupas, ó. Quando eles verem que os homens usavam esses tipos de vestidos, que as batas, né, as túnicas, ó. Eu uso também o velcro, ó. Esse aqui é um velcro, que cola aqui e cola onde eu quero, tá bom? É o velcro, também muito usado na contação de história. E essa minha caixinha, ela é tanto caixinha surpresa, quanto caixinha musical. A Lusca, como é que eu vou usar essa caixa? Muito fácil, gente. Essa caixinha, eu tenho o hábito de contar a história e da história que eu contei, eu trazer uma música. Então, quando as crianças sabem que eu estou levando essa caixinha, elas sabem que tem a surpresa e depois tem a música. Aí, o que é que eu faço? Muitas vezes também antes do culto, ó, eu tiro o personagem de dentro. O que é isso? Quem sabe o que é isso? É uma boca, né? Aí eu vou trabalhando com as crianças. Isso é uma boca. Mas qual a musiquinha que tem a palavra boca? Aí eu vou lá. A boca só fala do que o coração tá cheio, tá cheio. A boca só fala do que o coração tá cheio. E vou levando. E muitas vezes, irmãos, isso é muito bom na hora do louvor, tá bom? Que aqui, ó, já foi um louvor. Vamos para o segundo louvor. E vou tirando da caixinha. O louvor que vai saindo daqui, ó, eu vou tirando. Quem sabe essa música? Toque, 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 alguém bateu na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, não, não. O não vai chegar. Não vai chegar. Não é isso? É a porta. E aqui vocês podem, através desta musiquinha, vocês trabalham aquela passagem que está lá. Jesus está à porta, eis que bato. Quem abrires, entrarei e cearei com ele. São palavras muito legais que podem ser bem diversificadas para nossas crianças. Esse aqui, quem sabe? O telefone de Deus. A gente pode trabalhar a história sobre oração e a musiquinha do telefone de Deus. Outra história. Aqui é telefone também, ó. Olha a diferença de recursos, ó. Tá vendo? Pequenos e maiores. Entendeu? É trazer uma diversidade de recursos. Olha só, isso aqui, o que é? O sabão. O sabão lava meu corpinho, lava meu rostinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho. E você vai tirando de dentro da caixa e vai fazendo toda essa contação de história. Gente, contação de história é algo muito legal. É algo que leva as crianças a desenvolverem a imaginação. Eu fico muito feliz por ter participado com vocês esse tempo. Eu só trouxe um pouquinho do que eu conhecia, do pouquinho que Deus tem me proporcionado, né, esse tempo lá na igreja, de estar na liderança junto de Juliana. E fico muito feliz por ter proporcionado esse tempo, de estar esse tempo com vocês. E fico muito grata porque vocês ficaram esse tempo comigo. E espero que tudo que eu passei aqui seja colocado em prática e que vocês desenvolvam, que vocês, na unidade da igreja de vocês, possam crescer e crescer juntos e crescer numa força para influenciar as nossas crianças, porque as nossas crianças precisam disso, precisa da nossa influência para ser pessoas melhores e homens e mulheres de Deus. Fico muito feliz, fico muito grata a Deus por esse tempo e muito grata a vocês, tá? Eu quero dizer a vocês que qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, anota que na próxima quarta nós teremos novidade para vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um, tá? Tchau!